Olá, hoje a gente vai mergulhar num mundo que, apesar de invisível, está por toda parte, dentro de cada planta. É um universo microscópico que, no fundo, dita todas as regras do jogo: vida, crescimento, sobrevivência. É uma boa pergunta, não é? A gente sabe que as plantas precisam de água, sol, nutrientes, mas, se a gente for mais a fundo, o que é que realmente, lá dentro, executa todas essas funções vitais? A resposta, olha, é algo minúsculo, mas com um poder imenso. A resposta está em verdadeiros trabalhadores microscópicos que estão ali operando sem parar para manter a máquina toda funcionando. E o nome deles? Enzimas. Ok, então vamos entender isso melhor. Para começar, vamos ver o que são exatamente esses motores biológicos e por que eles são tão, mas tão essenciais. De forma bem simples, uma enzima é um acelerador. Um acelerador biológico. Sem elas, as reações químicas que acontecem numa planta seriam, lentas demais. Tão lentas que a vida, como a gente conhece, seria impossível. As enzimas são, literalmente, a faísca que liga o motor de tudo. Podemos pensar nisso como uma linha de montagem, uma fábrica gigante dentro da planta. Cada enzima é um operário super especializado que faz a sua tarefa específica milhões de vezes mais rápido do que aconteceria naturalmente. Essa analogia é perfeita para a gente entender o papel delas em tudo. E olha que interessante, esses operários não trabalham todos no mesmo lugar, não. A fábrica da planta tem basicamente duas grandes áreas, dois departamentos com objetivos bem diferentes. Vamos ver como isso se organiza. Então, as enzimas atuam em duas frentes. De um lado tem o que a gente chama de metabolismo primário, que é focado em construir a planta, em manter ela viva, ou seja, crescimento e energia. E do outro lado tem o metabolismo secundário, que é basicamente o sistema de defesa da planta contra qualquer tipo de ameaça. Beleza, essa é a teoria. Mas como é que isso funciona na prática? Agora a gente vai para o campo para ver como esses dois departamentos respondem a desafios reais, de um jeito que a gente consegue até enxergar o resultado. Então vamos lá. Primeiro desafio, a missão básica de toda a planta, que é crescer e produzir energia. Essa é a tarefa do metabolismo primário. E quem é o operário especializado que entra em cena para fazer esse serviço pesado? É aqui que entra a estrela do show, a rubisco. E olha só que dado impressionante. A rubisco é simplesmente a proteína mais abundante do planeta Terra. A missão dela é uma só: capturar o dióxido de carbono do ar. É ela que dá o pontapé inicial para a fotossíntese, aquele processo mágico que transforma a luz em vida. E o resultado disso tudo, o que a gente vê a olho nu, é um campo de soja verdinho, crescendo forte, caules firmes, folhas exuberantes. Tudo isso é o resultado visível, macroscópico, do trabalho incansável da rubisco e de todas as outras enzimas do metabolismo primário. Mas e quando aparece uma ameaça? Um inseto, uma doença? A planta não pode sair correndo, né? Ela tem que lutar. E é aí que o segundo departamento da nossa fábrica entra em ação, o metabolismo secundário. Nesse tipo de situação, uma enzima chamada PAL, por exemplo, assume o controlo. A PAL é fundamental por produzir substâncias que deixam a planta com um gosto ruim ou até mesmo tóxica para quem está atacando. Ela é, no fundo, a supervisora da produção do arsenal de defesa da planta. Agora, é importante entender que o trabalho dessas enzimas não acontece numa bolha. O ambiente em volta tem um impacto direto e fortíssimo na eficiência delas. Vamos dar uma olhada em como elas reagem a alguns dos desafios mais comuns que aparecem por aí. O primeiro grande estresse ambiental, calor extremo. As plantas sentem o calor, assim como a gente, e os trabalhadores microscópicos lá dentro também sentem, e muito. O calor em excesso é um problemão. Podemos pensar na enzima como se fosse uma chave, com um formato muito específico para uma fechadura. O que o calor faz? Ele deforma essa chave. E uma chave torta não abre mais a fechadura. Esse processo tem um nome, é desnaturação. E o resultado é que a eficiência da enzima despenca, o que pode até paralisar o metabolismo da planta. Vamos para outro fator de estresse que infelizmente é cada vez mais comum: a falta de água, a seca. Como é que a fábrica interna da planta reage quando a água começa a ser racionada? Bom, durante a seca, o foco da atividade enzimática muda completamente. Algumas enzimas são ativadas para mandar um sinal, sabe? Um sinal para fechar umas portinhas nas folhas, os estômatos, para a planta não perder tanta água. Outras enzimas começam a produzir moléculas especiais que protegem as células contra os danos da desidratação. É a planta entrando em modo de sobrevivência total.
Então, aqui chegamos num ponto fundamental. Se a gente entende como essas enzimas trabalham e como elas respondem ao ambiente, a gente pode ajudar, a gente pode intervir e criar as melhores condições possíveis para que esses operários microscópicos trabalhem a todo vapor. E isso nos leva a 3 ações principais. Primeiro, nutrição equilibrada. Pensa assim, muitos micronutrientes são como as ferramentas que as enzimas precisam para trabalhar. Sem ferramenta, não tem trabalho. Segundo, hidratação, claro. A água é o lubrificante que mantém a fábrica toda rodando lisinha. E terceiro, estímulo. Usar bioestimulantes, por exemplo, pode ser como dar um café, uma bebida energética para essas enzimas, ativando processos-chave e melhorando a resposta da planta. E aí vem a grande questão, que foi tirada do material que deu origem a essa análise. Como se pode identificar que esta enzima está em ótimo funcionamento dentro da planta? A pergunta é a chave de tudo. E a resposta, olha, não está num laboratório, está lá fora, no campo. A resposta é a seguinte: a gente vê na própria planta. Uma planta que cresce com vigor, que aguenta bem as doenças, que produz bem. Esse é o sinal mais claro de que a sua máquina enzimática está funcionando a 100%. A saúde das enzimas se reflete diretamente na saúde da lavoura. Então, para a gente fechar e amarrar tudo o que foi dito, vamos resumir? Primeiro ponto: enzimas são os motores que movem toda a vida da planta. Segundo, elas têm 2 trabalhos principais: crescimento e defesa. E terceiro, o desempenho delas depende, e muito, tanto do ambiente quanto do manejo que é feito na lavoura. E para terminar, fica uma provocação, uma pergunta para a gente pensar. Será que, ao focar o nosso olhar nesses trabalhadores invisíveis, a gente não está, na verdade, encontrando o caminho para as respostas dos grandes desafios da agricultura do futuro? Fica aí a reflexão.